E o Fórum Econômico Mundial começou em Davos, na Suíça, com direito a uma brasileira na primeira palestra. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso. David, como foi a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, hein? Boa noite. Oi, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a gente pela programação da Jovem Pan. Marina Silva fez um discurso durante a cerimônia de abertura desse encontro, que vai ser realizado entre hoje até esta sexta-feira, com mais de 2.500 líderes de diversos países, não só representantes do poder executivo dos países, mas também CEOs de empresas. E o principal foco de Marina Silva foi atrair investimentos para a preservação da Amazônia e também de projetos para desestimular o desmatamento, para que ações sejam realizadas por lá. Então, durante a fala de Marina Silva, ela disse sobre o potencial do Brasil em relação à sustentabilidade, ao desenvolvimento econômico de forma sustentável. Numa postagem na rede social, ela disse que a seguinte frase: precisamos da sustentabilidade em todas as suas formas. Estamos comprometidos com o desmatamento zero na Amazônia e com a proteção dos povos originários para um novo ciclo de prosperidade com a democracia, combate à desigualdade e sustentabilidade. Então, essa foi a fala de Marina Silva durante o seu discurso na cerimônia de abertura nesse fórum internacional realizado na Suíça. O Reino Unido já tinha se manifestado em relação a que tem a pretensão de fazer investimentos em projetos para a manutenção da Amazônia, e o foco principal da Marina Silva foi buscar outros investidores, não só os chefes de estados, de outros países, mas também CEOs de grandes empresas. Pois é, agora, David, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está em Davos. Ele voltou a falar em crescimento sustentável, foi isso? Exatamente, esse foi um dos focos, durante as diversas falas que Fernando Haddad fez nesse encontro. Ele que está lá também para atrair investimentos para o Brasil e refazer um pouco a imagem do Brasil diante do cenário da invasão nos prédios dos três poderes. Ele disse que a situação aos líderes de outros países já está resolvida, controlada, que o governo federal já tomou todas as atitudes, inclusive punindo os responsáveis por essas ações, e tranquilizou os ânimos nesse sentido. Ele falou também muito fortemente sobre a questão da reforma tributária, que pretende inclusive já a aprovação no Congresso no primeiro semestre desse ano. Nos próximos 6 meses, então, Haddad já pretende fazer a primeira reforma tributária. Ele disse que o Brasil, nessa reforma tributária, deve priorizar a liberação de crédito, mas crédito justo aos brasileiros, já que, segundo Fernando Haddad, 70 milhões de brasileiros estão com o crédito negativado, o CPF cancelado, e isso, claro, que impacta diretamente na economia. Ele também falou sobre uma questão importante, que não pretende reonerar o IPI, que isso impacta diretamente em relação às indústrias. A gente separou um trecho dessa fala e vamos exibir agora. Nós decidimos não reonerar o IPI, justamente para sinalizar para a indústria que nós queremos aprovar a reforma tributária. Ela é essencial para buscar justiça, justiça tributária, e para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase 1/3 dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria, e o caminho é esse. Agora, David, uma outra liderança que está no fórum é o governador de São Paulo. Conta pra gente, qual o objetivo dessa visita de Tarcísio de Freitas no evento internacional? Exatamente, Tarcísio de Freitas está por lá também, deve ficar durante esse fórum internacional, com a expectativa, claro, de atrair investimentos para o estado de São Paulo, já que o estado é o estado mais rico de todo o Brasil. E o Tarcísio de Freitas tem o foco principal nisso, de atrair investidores internacionais. Ele disse também que o estado de São Paulo tem um grande potencial sustentável em relação ao desenvolvimento econômico e pretende apresentar projetos nesse sentido. Tarcísio de Freitas também citou falou sobre a questão da privatização da Sabesp. Ele disse que estudos imediatos já estão sendo feitos em relação a isso e que a privatização deve ocorrer assim como aconteceu com a Eletrobras, e que deve acontecer tudo até 2024. Então, essa é a expectativa do governador de São Paulo em relação à privatização da Sabesp. Nós também separamos um vídeo que ele exibiu numa rede social dizendo sobre a participação nesse fórum internacional, que é extremamente importante para atrair investimentos para o estado. Vamos ver.
Vamos apresentar o Estado de São Paulo, que agora vai ter um protagonismo ainda maior no que diz respeito à sua relação com o exterior. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do Estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a dignidade das pessoas, sempre na base do diálogo. Estamos começando a nossa jornada aqui, que está muito rica, muito qualificada, com muitas agendas importantes. É isso, vamos falar das perspectivas brasileiras no evento com Adriano Cerqueira. Adriano, Davos é uma vitrine e tanto para o governo brasileiro, também para o governo do estado de São Paulo. Certamente nós precisamos aproveitar essas oportunidades que são abertas com as muitas reuniões que devem acontecer no evento. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Quais são as chances de eles voltarem para o Brasil com boas notícias? O Davos é interessante porque é quase como se fosse uma espécie de uma grife, né? Assim, é um lugar em que você vai se mostrar para o mundo e desde que você saiba usar, né, as palavras certas, né, as mensagens certas. Então, sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, no caso do Brasil, a Amazônia, isso sempre é muito bem-vindo e querido entre os participantes desse fórum. Por outro lado, não é apenas o Brasil, mas a gente vê, por exemplo, dos 3, 2 já foram candidatos à presidência da República, né? A gente vê 3 potenciais candidatos daqui a 4 anos aparecendo e tentando protagonizar algum papel de relevância logo no início deste ano, né? O início também de mandatos. Eles como ministro, né, no caso Fernando Haddad e também a Marina Silva como ministros, né, do Lula, recém-empossado, e claro, o Tarcísio de Freitas como recém-empossado governador do estado. Então vai ser muito importante nessa espécie de competição que está havendo entre os 3, que tipo de retorno eles vão trazer aos seus lugares, né? Por exemplo, ao Estado de São Paulo e também aos ministérios, né, do Lula, em termos de promessas mais concretas, de encontros com investidores ou com lideranças, enfim. O Tarcísio de Freitas parece que veio com um pacote mais bem apresentado, né, e já está querendo fechar acordos com alguns fundos bilionários em termos de dólares, né, tentando garantir a pauta, né, de privatização que ele tem no seu governo. Então, tudo isso vai ser muito importante para dar uma sinalização de fato para a economia, tanto do Brasil quanto de São Paulo. Bom, e a partir